Pergunta do Luiz Farias, se a gente deve se preocupar com o problema da Americanas. Legal, bom, temos que, invariavelmente, a gente tem que abordar. Se, de fato, isso caminhar para uma... Quero dizer, então, o seguinte, até o final da sexta-feira, minha opinião era, não, tem que se preocupar zero com isso. Porque, na pior das hipóteses, o que vai acontecer? A empresa sai do imóvel e outra empresa entra no imóvel. Né? Eu falei isso na abertura aqui do Fatos Relevantes, talvez você não estivesse acompanhando ainda, Luiz, que isso é algo que a gente sabe que vai acontecer, não sabe com quem, mas que a gente sabe que vai acontecer. Que empresas quebram, a gente sabe. Que eventualmente uma empresa inquilina de um imóvel, de um fundo imobiliário vai quebrar, a gente sabe. Né? Então, e o que a gente faz? Diversifica. E o que a gente espera que o gestor de um fundo imobiliário faça? Diversifique também, né? Porque essas coisas vão acontecer. É que nem eu estava falando agora do crédito, né, e justamente estava dizendo que alugar um imóvel é muito parecido com emprestar dinheiro para alguém. Algum calote vai acontecer. E por que vai acontecer um calote? Porque a pessoa não quer te pagar, ou porque ela quebrou, coisa assim. Então, é preocupante o caso da Americanas? Muito menos do que rede social e imprensa fez parecer, tá? Na minha opinião. Pô, você tem uma carteira de imóveis, você tem uma carteira de inquilinos, alguns deles vão engripar em algum momento do tempo, né? Óbvio. Então é preocupante? Não, não é preocupante. Aí agora, no final da sexta-feira, veio uma notícia, muito provavelmente eles vão entrar em recuperação judicial. Eu fiquei mais preocupado? Não, não é isso. Continua esse discurso que eu acabei de fazer, continua válido. Agora a recuperação judicial pode arrastar um pouco mais esse processo todo. E aí tem aquela discussão se na recuperação judicial entra o aluguel ou não entra o aluguel. Eu entendo que não, mas eu sou um advogado muito enferrujado para querer dar um parecer aqui. Eu entendo que o aluguel tem que continuar sendo pago normalmente, uma recuperação judicial é a respeito das dívidas, né? Não daquilo que está correndo normalmente. Mas nada impede que eles comecem a atrasar o aluguel ou coisa assim. De qualquer forma, vale o meu primeiro discurso aqui. A gente sabe que isso vai acontecer, não sabe quando nem com qual empresa, mas empresas quebram, empresas passam por recuperação judicial, algumas saem dela e tal, isso é absolutamente normal. Então, não é preocupante. Se um ou outro fundo tem uma exposição maior, significa dizer que esse fundo tem uma chance maior de ficar aí com uns 3, 4 meses com um rendimento menor. E talvez, na pior das hipóteses, uns 6 meses com um rendimento menor. Mas, como eu falei, alugar um imóvel é menos arriscado do que emprestar dinheiro, porque o imóvel é do fundo, continua sendo do fundo, uma hora ele tira o inquilino de lá, põe outro inquilino, o patrimônio está preservado e a renda que esse patrimônio gera, uma hora volta ao normal, à medida que o inquilino problemático sai e outro inquilino entra. Leva um tempo para sair um inquilino, leva um tempo para encontrar outro. Só isso. Aliás, um exemplo bem bacana, que todo mundo viu, foi a respeito da cota de patrocínio lá do Big Brother, né? A Americanas tinha comprado uma cota gigante de patrocínio e cancelou. E aí, imediatamente o que aconteceu? O Mercado Livre foi lá e assumiu a cota de patrocínio. Então, quem gosta de assistir o Big Brother não vai ver o logotipo das Americanas nas ações promocionais, vai ver o logotipo do Mercado Livre. Ora, o que tem de acontecer num galpão de logística alugado para Americanas que eventualmente ela fale, olha, vou ter que sair, não dá mais para pagar o aluguel? O Mercado Livre vai ter esse mesmo olhar. Opa, temos uma oportunidade de ocupar um galpão que antes a gente não tinha como ocupar, desde que a oportunidade seja boa. A oportunidade de colocar sua marca no Big Brother para uma empresa varejista é excelente. E apareceu a oportunidade, o Mercado Livre foi lá e abocanhou. Um galpão de logística ficou vazio. A localização dele é boa, temos uma excelente oportunidade, vamos aproveitar. A localização é meia boca, o galpão não é tão bom, então aí não é uma excelente oportunidade, não vai ter essa ânsia de aproveitar essa oportunidade, tá? Mas então, o
que eu falei logo no começo desse programa? Quando a gente compra fundo imobiliário de tijolo, a gente tem que comprar o imóvel, não é o inquilino nem o contrato de locação, porque o inquilino passa, o imóvel fica. Então, se o imóvel é bom, é bem localizado, principalmente no caso da varejista, são galpões de logística, sai Americanas em algum momento, entra outro inquilino em outro momento. Então, não é uma situação que eu acho que seja preocupante, que mereça tanta atenção quanto houve nas redes sociais e na imprensa, para o mundo dos fundos imobiliários, certo? Para o mercado de ações, lógico. Tá? E essa é a diferença também, né? Quem investe em ações tem uma desvalorização lá de 90%, 75% de um dia para o outro, tal, que para recuperar isso é pouquíssimo provável de acontecer. Então, de fato, você tem ações e você está vendo um prejuízo praticamente realizado no seu patrimônio. Agora, quem tem fundo imobiliário, teve algum prejuízo com isso? Não teve. Pode ser que tenha uma diminuição do seu rendimento temporariamente? Pode, mas vida segue. O impacto disso no mercado de ações tem uma magnitude totalmente diferente e maior do que no mercado de fundos imobiliários, certo? Pode acontecer com outras empresas em outra época? Não é que pode, vai acontecer. É da vida, empresas quebram. Empresas grandes quebram assim, da noite para o dia, ninguém sabia, pô, tinha uma fraude no balanço, ou, para não afirmar que era uma fraude, tinha uma contabilização lá que gera um questionamento tão grande que, se olhado de outra forma, tem uma reavaliação de 40 bi, né, de 20 bi de dívida, 40 não, 20 bi de dívida. Pode acontecer. Por fraude ou não fraude, pode acontecer. É sempre? Não, é contrário, é raro. Tá? Mas de tempo em tempo acontece e vai continuar acontecendo. O que o investidor faz para se defender disso? Diversifica e não idolatra empresas, pessoas. Ah, não, essa aqui nunca vai quebrar. Isso não existe, não existe. Ah, Itaúsa nunca vai quebrar. Isso não existe, tá? Não idolatre empresas, pessoas, discursos. Esteja preparado para isso, proteja o seu patrimônio, diversificando bem para que você nunca quebre, certo? Porque pessoas e empresas quebram. Grande André Bassi, seja bem-vindo. Feliz 2023 para você. Opa, obrigado. Feliz 2023, né? Como fez a piada de Instagram, né? Enquanto você não falou feliz ano novo para a pessoa, é feliz ano novo. Isso aí. E certamente você quer falar algo sobre a questão Americanas também, né? Ah, sim, estava inclusive estudando ontem e hoje, né? Saiu até mais notícia que vai provavelmente para recuperação judicial. Sim, né? Tem aceleração de dívida que é obrigatória e pelo jeito já ocorreu, né? Então, de qualquer jeito vai para recuperação judicial. Engraçado, na recuperação judicial tem aquelas frases bonitinhas de função social da empresa, blá blá blá, mas não é sobre isso a recuperação judicial, é sobre organizar o processo. Ou de viabilizar a empresa ou de matar a empresa, mas é sobre isso a recuperação judicial, e essa aceleração, particularmente a aceleração obrigatória, mostra muito essa prática da recuperação judicial. E é para você preocupante? Eu estava dizendo, na minha opinião, não é preocupante para o mercado de fundo imobiliário, e acho até que houve um certo exagero na imprensa. Concorda ou discorda? É preocupante? É ser preocupante porque é uma empresa grande, é um inquilino relevante, né? A gente fez a listinha. Onde que ela aparece como inquilino? Vários fundos. Onde que ela aparece como devedora? Vários fundos. Onde como ela aparece em devedor de fundo aberto? Esquece, saindo um pouquinho de fundo imobiliário, né? A lista tem mais de 80 fundos, eu acho. Alguns era 4, 5, 6%. Então, não é a primeira vez que varejista quebrou no Brasil e no mundo. Não vai ser a última. Nem quebrou ainda, né? Mas exemplo de varejista quebrar não é uma questão de si, é uma questão de quando. Então, não é o fim do mundo por conta disso. E a preocupação é porque ela é grande e relevante. Então, né, se fosse um nome desconhecido, a gente não estaria falando dela. Se fosse um nome desconhecido, a gente está falando porque é um nome conhecido. Legal. Bom, bastante Americanas.
Ele disse que faltou o fato relevante do HGBS, eu realmente não vi, desculpe. Saiu ontem à noite, provavelmente, diz que Americanas representa 1,28% da receita total do fundo, considerando os últimos 12 meses. Então, primeiro, obrigado por avisar isso. Eu não vi, acho interessante, seria bacana que todos os fundos fizessem isso, dizendo se tem exposição Americanas e qual é o impacto. Não é que todos os fundos que têm alguma exposição relevante, evidentemente, né? Não precisa também, tem uma exposição de 0,03%. Pô, não precisa de um fato relevante para isso. Mas bacana, então, falando de imprensa, Clube FINews fez reportagem sobre isso, com uma análise do Danilo Barbosa. E aí ele foi falando de vários fundos de tijolo que tem exposição, e então, o fundo A, o fundo B, o MXRF, que alguém falou aqui, né? Então, quanto que tem de exposição, qual que é o esperado, o impacto, coisa assim. Agora, no caso dos shoppings, praticamente todo shopping tem uma lojas Americanas. Então é um problema para o setor de shopping? Não, porque o shopping tem as lojas Americanas e mais 299 lojas lá dentro. Ainda que a Americanas seja uma loja âncora, que tem um espaço grande e tal, não sei o quê, a diversificação intrínseca de um shopping é muito grande. E aí, isso, aproveitando então o seu aviso, Marcos, o HGBS vai lá e fala, olha, a Americanas representa 1,28% da receita do fundo. Todo shopping do fundo, vou arriscar dizer, que todos os shoppings do HGBS têm Americanas lá. Se a Americanas sair de uma vez só de todos eles, o que acontece? Impacto de 1,28% na receita. Então, no mercado de shopping, é algo que preocupa muito pouco, né? Tem um impacto muito pequeno. E, da mesma forma, sai um lojista, tem o espaço lá, e outro lojista acaba ocupando em alguns shoppings mais rapidamente, em outros demora mais, mas o efeito é o mesmo, né? Obrigado por avisar. E outra coisa do Marco Ramos, não foi recuperação judicial, mas uma garantia de não ter que antecipar as dívidas. Sim, mas que cenas dos próximos capítulos, muito provavelmente será uma recuperação judicial. Mas tá correto, obrigado pelo aviso, pela observação. Aqui o Maurício Chagas tinha dito que representa 34% do MAXR11, pelo que ele leu. Então, sim, tem um impacto possível esperar de 34%. Mas veja bem, a gente tem essa clareza maior nos fundos de tijolo. Os fundos de papel que tenham, eventualmente, uma dívida cuja Americanas é a credora, mas muito mais difícil da gente saber. Então, aí sim, gestor de fundo de papel, se você tem um crédito contra a Americana, solta um fato relevante para a gente saber, ou solta um comunicado ao mercado, alguma coisa assim, e aí é aquela diferença que eu estava falando. O fundo de tijolo, o tijolo é do fundo. Sai um inquilino, entra outro. Fundo de papel é o dinheiro do fundo que está no bolso do credor, e se o credor não pagar, pode ter um impacto maior do que a renda daquele patrimônio. Pode não ter a devolução do patrimônio. Então aí o impacto pode ser maior. Concorda nessas comparações que eu estou fazendo, André? Se emprestar dinheiro e alugar um imóvel é muito parecido, mas as diferenças, quando você olha para a diferença, putz, é mais confortável você alugar um imóvel, quando as coisas dão errado, do que emprestar dinheiro, né? Sim, de novo, você consegue... O principal não está no devedor, né? Essa é a diferença. No aluguel, o principal não está com o devedor. O devedor ocupar que te dá renda. Quando você está credor, o principal está lá. Você está recebendo só uma fatiazinha no meio do caminho, que é os juros. Agora, quando o seu inquilino não paga aluguel, meu amigo, o credor sua, mas o acionista já vai rezar, né? Porque tá difícil a situação. Chegou ao ponto... E isso é legal, esse seu comentário, né? Porque a gente pode ver a empresa entrar em recuperação judicial, dar um calor nos credores e tal, não sei o quê, e continuar ocupando os galpões normalmente, pagando aluguel normalmente? Pode, lógico que pode. Se a empresa entrou em recuperação judicial é porque ela não quer falir, ela quer se recuperar, certo? O galpão de logística não é algo essencial para uma operação varejista? Eu fiz uma
um semestre sobre varejo no doutorado, foi a primeira matéria que eu cursei, e lógico, né, vou sintetizar de uma maneira absurdamente simples, mas eu terminei essa matéria com a seguinte conclusão: varejo é logística. Lógico, não é só isso, tá? Mas eu cheguei a essa conclusão: varejo é logística. Então, se uma empresa varejista, com uma situação financeira tão complicada quanto essa, ao invés de falir, provavelmente vai falar: justiça, eu quero me recuperar, me dá, né, o direito de renegociar minhas dívidas e tal, para eu conseguir recuperar a minha empresa. O que ela precisa para se recuperar? Se manter operacional, continuar vendendo e manter aqueles ativos que são absolutamente necessários para a sua operação. E galpão de logística é absolutamente necessário para a operação de um varejista. Então, pode sim acontecer de ter um monte de credor que não vai receber e que os fundos imobiliários que têm galpões locados para Americanas não tenham nenhum impacto em momento algum, que ela continue pagando normalmente os aluguéis, né? Um comentário aí de que até alguém perguntou, você acha que foi um comentário seu também, se o aluguel entra ou não? A resposta é sim e não. Recuperação judicial é sobre recuperar a empresa viável ou detonar, né, de uma vez, não sofrer muito tempo, a empresa inviável. Então, o aluguel antigo, sim, entra na recuperação judicial, é dívida da empresa. Toda e qualquer dívida entra na recuperação judicial. Mas o aluguel novo não, né? Mas por que essa distinção tão maluca? Porque a empresa que não paga aluguel, ela é praticamente inviável. Nesse exemplo que você deu, ainda mais ainda. Nesse contexto que você falou, muito mais ainda. Então, a empresa não pagar o aluguel durante a recuperação judicial é basicamente lá pedir para ser decretada a falência. Então, no geral, o pessoal paga o aluguel futuros. Por isso. Não é uma lei isso, não é uma regra isso, é uma jurisprudência nessa direção. Então, o que entraria na recuperação judicial? A dívida. Se eu tenho aluguel atrasado, eu tenho aluguel em dívida, né? Agora, a recuperação judicial, em direito, nunca dá para cravar as coisas, mas a recuperação judicial não tende a dar o direito do cara renegociar o valor de um contrato de locação que não está em atraso, que está vigente, né? Então, muito provavelmente, o contrato de locação deve continuar igual. Sei lá, o pessoal, não vou pagar aluguel. Estava arriscado a empresa quebrar. Não, eu vou pagar aluguel escalonado e fico devendo aluguel, mas vou pagar. Eu tenho certeza que foi onde o pessoal apertou ali, ó. Ou você paga ou você quebra. Isso. Um comentário da Virginia Badajoz, ou Badajoz, né? Se for um sobrenome espanhol. Ainda que seja um risco esperado, acho que é preocupante, pois há uma quebra no esperado. Vamos lá, Virginia, há uma quebra na receita esperada, mas olha a sua redação, é um risco esperado, certo? Espera-se, como eu costumo brincar, imprevistos não são imprevisíveis. Então, não monte um portfólio de investimentos sem contar com estas quebras. É isso que tem que ser esperado, que essas quebras vão acontecer. Porque uma empresa faliu? Pode ser. Porque qualquer outro motivo, porque a empresa estava bem e resolveu mudar de endereço. Não atrasou, não tem nada, mas ela falou: esse imóvel agora não é mais interessante para mim. Foi embora, o imóvel ficou vazio. A empresa está super bem, mas resolveu contestar as cláusulas do contrato. Santander com RBVA, Grupo Pão de Açúcar com Bresco, entende? Então essas quebras, elas têm que ser esperadas por nós, investidores e investidoras, tá bom? É isso que eu estou querendo dizer. Agora, claro que é ruim quando acontece, mas a gente tem que saber que vai acontecer e se preparar para isso, principalmente diversificando, tá? É esse o sentido do que eu estou afirmando aqui.